Eu quis primeiro passar para vocês quem sou eu, quem é a minha família. Ontem foi meu aniversário e essa foto eu tirei ontem. A minha mãe, uma senhora de 84 anos, que casou no Brasil e foi morar no México. E no México eu nasci junto com meu irmão, esse que está de óculos tirando a foto. E hoje a gente vive há alguns anos no Brasil. Meu esposo, entre meu irmão e eu, meu filho e minha filha, que não pôde participar do almoço de ontem porque ela estava no estágio. Eu sou uma mexicana que vivo no Brasil, adoro o Brasil, e tive que fazer letras para aprender o português direitinho, porque eu queria falar português certinho. Então, essa foi a minha primeira dificuldade na minha vida, foi conseguir falar português bem. O nosso roteiro da conversa vou falar um pouco sobre quem sou eu, qual é a minha formação. A área que eu trabalho é Cloud Computing. Atualmente eu trabalho na Claro, a Ustor ela foi comprada pela Claro. E depois, porque eu me especializei na área que eu atuo hoje, que é documentação de software, vou mostrar para vocês um pouquinho do meu dia a dia, por que o ambiente acadêmico, né, decidiu essa minha escolha, e depois a gente vai para o outro momento com as dificuldades enfrentadas aí na minha carreira, desde o início, depois como eu contornei, como fazer para enfrentar essas dificuldades, como ter certeza da sua profissão atual, né? São tantas perguntas que a gente tem na faculdade e que a gente continua tendo ao longo da vida. Eu estou aqui há tempos trabalhando, estudando, que eu nunca parei de estudar, e eu continuo tendo várias perguntas não resolvidas e algumas resolvidas que me lançam para outros mundos. Como o Rony falou, a minha graduação, eu fiz letras primeiro, porque eu queria aprender bem português e aproveitei e estudei inglês. Hoje eu não falo inglês, eu leio, mas eu não falo. E aí fui trabalhar no mundo, só que de repente, lá em 2015, eu fiz Enem e passei na Federal aqui de Pernambuco e fui fazer o Gestão da Informação. Eu estava trabalhando na área de comunicação, eu sou jornalista, e fui jornalista, né, hoje eu não exerço, e para mim não fazia sentido a quantidade de informação e dados que estavam por aí pelo mundo, e eu queria saber um pouco mais, então eu fui estudar. E depois eu comecei uma jornada dentro da área de curadoria digital, porque os produtos digitais estavam aí se colocando desde 2015, e eu tinha também muitas perguntas. Então, eu falei, poxa, eu estou na área de comunicação, mas eu tenho perguntas que vão ser atendidas pelo bacharelado em informação, porque ele tem tudo a ver com tecnologia. Isso era 2015, e a gente estava indo para o que hoje está estabelecido, que sem a tecnologia, você fica com um gap muito grande dentro da sua profissão. E foi assim que eu fiz essa formação, curti muito meus 4 anos, fiz PIBIC, fiz projetos, fui fazer TCC pesquisando os alunos que já tinham passado lá no meu curso e descobri que os gestores da informação, eles não atuavam na área de tecnologia. Por que eles não faziam estágio na área de tecnologia? Então, eu falei para o meu professor, eu quero fazer uma pesquisa em cima disso, para saber para onde foram esses gestores quando estavam fazendo os estágios. E descobri que menos de 10% iam para a área de tecnologia. E Recife, a gente tem um porto digital enorme, né? E tem muita empresa. Então, eu fui nas empresas e comecei a bater na porta das empresas e mostrar o meu currículo e dizer, eu sou gestora da informação e eu quero trabalhar na área de tecnologia, porque eu entendo que existem fluxos, processos, repositórios, existem alguns problemas dentro das empresas de tecnologia que o gestor da informação pode resolver. E como eu já tinha um currículo anterior, né, com outras atividades desenvolvidas,
Quando eu cheguei nessa startup chamada Usto, o diretor da empresa disse: está aqui a empresa, está aqui os produtos, escolha onde você quer atuar. E eu fui buscar tudo, então eu comecei a conversar com os gestores, comecei a conversar com os desenvolvedores, e foi daí que eu me lancei para, aqui no bacharelado em gestão da informação, que eu tive que fazer 300 horas de estágio obrigatório. Eu apliquei a produção e o uso da informação, eu fiz um projeto de sistema de informação, eu trouxe estudos métricos para essa startup, porque não existia. Eu melhorei a interface da informação, que os devs faziam os códigos, mas eles não tinham que fazer essa parte de padronização da informação para o usuário. Então, eu fui lá trabalhar nessa situação. Eu comecei a recuperar as informações que existiam nas máquinas de cada um dos desenvolvedores. Pois não? Pegando esse gapzinho que tu falou, que tu chegou na empresa e implementou isso. Como é que a empresa tratava isso antes de você implementar essa parte? Ela não tratava. Minha primeira obrigação no meu estágio do curso era, vocês devem ter isso, que alguns já estão quase terminando o curso, a gente tem alguns relatórios para preencher, né? Você começa a fazer o seu estágio obrigatório e ele tem 3 fases. A primeira é a de sondagem, para ver como é que a empresa estava. Então, eu tive que fazer uma sondagem geral e entrevistar as pessoas que eram líderes e falar com os desenvolvedores, e entreguei o meu primeiro relatório. E quais eram os produtos que existiam nessa startup. E aí, o segundo relatório já era uma proposição do que eu ia resolver dentro daquela quantidade de coisas que eu encontrei, de gaps faltando dentro da empresa. Então, o primeiro relatório que eu entreguei, o meu orientador disse: você agora, então, vai escolher algo para resolver lá, um problema. E eles tinham um software que estava sendo desenvolvido de o que essa empresa fazia, né? Por que cloud computing? Porque a maioria das empresas públicas, naquela época, as empresas públicas, elas começaram a utilizar nuvem, só que no governo de Lula, não sei se o primeiro ou o segundo, saiu uma normativa de que todas as empresas públicas, elas teriam que utilizar a nuvem que estivesse no país, no Brasil. E a Google era a nuvem, e a Azure eram as 2 nuvens que existiam naquela época. Só que elas não estavam ainda sediadas no Brasil. E aí, quando baixou essa normativa no Brasil, elas começaram a correr para vir para cá. E nós, né, a empresa, essa startup, ela criou um software que é capaz de entender o quanto que se usa da nuvem dentro dos órgãos. Eles utilizam APIs que conseguem mensurar o uso por projeto, por pessoa, por empresa. Então, era um projeto que já tinha mais de 5 anos, que estava sendo sempre melhorado e desenvolvido, mas naquela época o cliente que existia era o Exército. E o Exército é um órgão público muito exigente, e eles pediram, o primeiro produto que eles pediram foi um e-mail personalizado para eles, utilizando o armazenamento em nuvem e utilizando sistemas de software de open source. Então, a empresa criou esse e-mail do Exército, que até hoje é o que eles usam, é ebmil, né, .br, se eu não me engano, e eles precisavam de um manual desse produto, porque o Exército não ia aceitar essa entrega sem uma documentação. E foi ali, naquele momento, que eu vi que eu comecei a entrevistar, já usando as minhas habilidades jornalísticas, a entrevistar os desenvolvedores para conseguir extrair o que nem eles sabiam que tinham de conhecimento
dentro deles, porque eles sabiam escrever o código, sabiam entregar a interface, mas se você fosse perguntar, como é que usa isso daqui? Ah, tu faz assim, 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 pronto, usou. Mas não, ele sabia muito mais, só que ele não conseguia externar isso, e foi assim que a gente começou a fazer esse trabalho de gestão do conhecimento, e quando eles entregaram o software do e-mail, a gente conseguiu entregar um manual todo completinho, todo bonitinho, e o Exército aprovou o nosso trabalho, e a partir daí, essa startup conseguiu ter uma credencial de empresa de segurança nacional, aprovada como uma empresa de segurança nacional. Imagina. E aí foi uma alegria, né, muito grande ver que eu estava ali no momento adequado, né, aplicando os recursos de gestão da informação. E aí eu fiz meu segundo relatório e mostrei que eu tinha feito esse manual, e não só ele. Eu também, na época, todos os repositórios da startup, da Eustor, eles estavam dentro de um SVN. Os arquivos eram colocados basicamente lá, os documentos técnicos, né, que o desenvolvedor faz aquele estudo técnico, cria aquele documento técnico para seguir, né, nos códigos. Então, estava ali, no SVN, mas era um repositório que não estava organizado por categoria e tal, e aí eu comecei a recuperar informação e comecei a organizar esse repositório, e aí a gente fez uma primeira migração para um novo ambiente. Hoje a gente está dentro de um site com tudo organizado e com acesso facilitado para os clientes internos e externos, mas a gente foi, de lá para cá foi um longo caminho. E a curadoria digital, que eu comecei a estudar a partir do meu segundo ano de curso, me ajudou muito, porque foi a partir dela que eu percebi a necessidade da gente estar com tudo, não só organizado e armazenado, mas também era importante pensar nas políticas de acesso, né, e fazer esse acesso a longo prazo. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. E aí, essa aqui sou eu, no início da minha carreira, nós éramos uma startup. Essa pessoa que está do lado esquerdo, com a perninha cruzada, de camisa branca, é o diretor da empresa. E aí a turma, né, todo mundo muito jovem, e eu estou aqui do lado direito, de blusa preta, né, e esses anos já foram passando, e trabalhar na área de cloud computing, eu tinha muita curiosidade, o que é, né, cloud computing, como eram as nuvens, e quando eu cheguei lá, e comecei a perguntar como é e tal, vocês que estudam hoje na área de tecnologia sabem que tem fonte de informação em todo lugar, então se você tiver a vontade, a curiosidade, você consegue aprender tudo, e foi isso que a turma jovem me ensinou, que tudo que eu quisesse saber, bastava eu saber onde procurar, mas que eu ia aprender sozinha, eu não precisava, se na faculdade não era ensinado, a gente tinha muitas fontes, mas isso a gente está falando de 2016, 17, hoje não, hoje já está tudo estabelecido, né? E aqui eu trouxe o mapa da minha carreira. Quando eu me formei, eu fui convidada, eu fiz o meu estágio obrigatório, entreguei os meus relatórios, recebi minha nota, me formei, só que a startup não podia me contratar nessa época, porque era uma startup, não tinha muito recurso, só tinha o produto e-mail e estava desenvolvendo um outro produto chamado o Cloud, que ainda era muito embrionário, mas a gente estava com clientes testando, mas não tinha verba disponível. Então, passou 17, passou 18, e quando foi em 19, em 18 ainda, eu fui convidada para fazer consultoria para eles, e aí eu continuei trabalhando com eles, fazendo consultoria, e depois a gente, em 2019,
eu realmente fui contratada pela empresa, porque ela já estava iniciando a migração, o namoro, para ser comprada pela Claro, uma empresa, né, multinacional, e que se interessou muito pelo software da gente. Então, foi aí que a área de cloud computing se abriu muito mais nessa época, porque das nuvens Azure e Google, a gente passou para outras duas nuvens, a Huawei, e depois a gente pegou a Oracle, e foi trazendo todas as APIs e melhorando todo esse software. E, na época, o manual do cloud, né, que é a principal plataforma de integração, que a gente tem vários módulos dentro dela, e que ela é capaz de ler tudo o que é gasto em tamanho de software, em tamanho de máquinas virtuais, em todos os órgãos, esse manual foi de 50 páginas, hoje ele tem 700 páginas. Telinha por telinha, a gente foi documentando, foi trabalhando, foi aprendendo como utilizar cada um deles. Então, eu coloco aqui que de 19 a 21 a gente fez a nova criação de repositórios, utilizando o quê? GitLab. Dentro da empresa existe o GitHub, o GitLab é o primo, né, do GitHub, e aí o GitLab, a gente tem um servidor só nosso, e dentro dele a gente começou a criar os repositórios, e ali dentro a gente conseguiu ter segurança nessa informação. Todos os membros estavam ali no projeto, mas não tinha ninguém de fora, né, que pudesse olhar a nossa informação. Então, esse foi o segundo ganho, né, a gente ter conseguido tirar os documentos das máquinas dos times e colocar num ambiente onde todo mundo poderia não só acessar, mas reutilizar aquela informação, aquela documentação, poderia ter conhecimento para até pegar um pedacinho daquilo e utilizar no projeto dele, ou perceber o que foi utilizado nesse projeto para expandir para o próximo. Então, foi muito importante, realmente foi um marco, esse momento que a gente conseguiu ordenar, armazenar. Eu digo a gente porque hoje eu tenho um time, mas na época era eu sozinha. Não tinha time, não tinha ninguém que me ajudasse, e foi uma luta. O desafio era muito maior, né? O desafio foi grande. Eu tentei até chamar e aprovar verba para um estagiário que pudesse me ajudar durante 4 horas, estudante de gestão da informação, porque como eu já era graduada e pós-graduada, quando eu fiz esse último bacharelado, eu podia ser orientadora, eu podia assinar por essa pessoa, mas não tinha verba nem para um estagiário de 4 horas. E aí, vamos embora. E aí foi nessa época que a gente conseguiu trazer os manuais. Então, a startup já tinha 7 produtos. Só que esses produtos estavam cada um na máquina de um time. E aí foi quando a gente mostrou que esses produtos existiam. O diretor sabia que existia, mas toda vez que ele ia vender um produto, ele não tinha a documentação completa. Então, já era mais uma dificuldade dele conseguir trabalhar com isso. E aí foi uma mudança, né, de paradigma, quando a Claro se interessou pela Ustor, e eles assinaram um contrato, que esse contrato rezava que a gente ia passar 3 anos de probatória, que no primeiro ano tinha que alcançar um patamar em valores de venda, no segundo e no terceiro, e se no terceiro a gente conseguisse alcançar o patamar que eles estipularam, eles comprariam a startup. Então, nessa época, a Claro injetou 40% do capital total da empresa, ela comprou 40% das cotas, um dos diretores saiu, porque tem esse que eu mostrei na foto e tinham 2 em São Paulo, um deles saiu, 2 ficaram, ficou o técnico, o diretor técnico e a diretora comercial, né, executiva, que ficou em São Paulo e continuava lá, batalhando para conseguir cliente para a gente. Nesse momento, pela Claro ser uma multinacional, a gente precisou traduzir toda essa documentação ao espanhol, e aí foi quando eu fiquei feliz,
porque eu já sabia escrever, falar e tudo mais, e aí eu disse, eu posso fazer. Aí foi mais um trabalho entregue. Né? E aí, em 21, eu tive aí a notícia de que eu estava sendo contratada pela CLT. Ainda não ia ser contratada como jornada de 8 horas, porque eles não conseguiam pagar o valor, mas eu já estava contratada. Então, vejam vocês a quantidade de desafios que eu tive que enfrentar, porque eu levantei a bandeira da gestão do conhecimento e da documentação. E a gente não pode deixar se abater nesse momento. Eu tive, na faculdade, quando eu entrei, por ser mais velha, já ser graduada e tudo, eu cheguei toda assim, com vergonha, mas quando eu cheguei lá, metade da sala era pessoas que já eram profissionais, já estavam trabalhando, já tinham outros cursos e queriam fazer transição de carreira, então comecei a me sentir muito confortável. E quando eu cheguei na área da startup, a galera era toda jovem, a idade média entre 23 e no máximo 28 anos, e a energia da galera jovem me contagiou, então eu me apaixonei mesmo, e todo mundo sempre foi muito receptivo. Oi, Pedro. Em questão a gestão do conhecimento, né? Porque assim, a gente já teve palestras com outros profissionais, inclusive meu irmão também, que ele é full stack, ele já deu palestra aqui. Ele relata a dificuldade que tem, né, de ter documentação e aquilo auxiliar na escala produtiva ali do software, né? E assim, infelizmente, é algo que eu vejo de forma recorrente, né? E eu acredito que ser como você disse aí, né? Ser uma pessoa mais procurar uma presença maior dentro do mercado, porque naturalmente esse tipo de coisa não é tão valorizada ainda, pelo menos em alguns âmbitos, né? E a gente tem que mostrar esse valor, né? Em questão de resultados e como você fez aí mesmo. É isso mesmo, você falou muito bem. A gente não pode desistir, porque como é algo ainda que não está estabelecido, né, não é valorizado, mas a gente não pode deixar passar. E inovação, né, falando de inovação sempre é difícil, né, tem muitos desafios, então eu me sinto a inovação dentro da empresa que eu estava trabalhando, porque ninguém dava valor à documentação. E hoje todo mundo dá e viu, né, a longa jornada que a gente trabalhou. Então, em 22, a gente conseguiu, foi quando, mostrando que eu não ia desistir e entregando esses produtos da melhor forma possível, mas que ainda não era uma forma íntegra e boa, porque a gente estava trabalhando com arquivo PDF. Então, o arquivo PDF hoje está de um jeito, amanhã já está diferente. A gente não sabia onde tinha ido parar esses arquivos, então aquela pessoa estava consultando um documento, um manual, que talvez já tivesse em desuso, mas ela não sabia, porque a gente muitas vezes não sabia nem que ela tinha esse manual. Então, como resolver esse problema, né? Como é que a documentação ia resolver o problema do acesso e que esse acesso fosse um acesso íntegro, um acesso que tivesse sempre atualizado. E aí foi em 22 que a gente finalmente teve um time de produtos digitais. Dentro desse time de produtos digitais foi contratado 2 pessoas, 2 analistas júniores, para que eu pudesse treinar essas pessoas e que a gente, com essa força, né, esses 4 braços, a gente conseguisse rapidamente aumentar a quantidade de entregas e conseguisse estabelecer esse novo ambiente para o uso da gestão toda do conhecimento. E também outra, viu, gente? O desenvolvedor, vocês que estão estudando e vão se formar, e alguns já estão trabalhando, estagiando, o desenvolvedor está ali trabalhando, escrevendo, entregando o que precisa entregar, mas quem é que dá notícia do que o seu time entregou? Quem mostra o quanto que vocês trabalharam naquele mês, ou quanto que vocês trouxeram de inovação para dentro daquele produto?
Então, isso a gente começou a fazer. E foi assim que eu consegui me aliar muito mais com os desenvolvedores. A gente criou esse momento de escrever release. A gente escrevia um press release, sabendo o que o dev ia entregar daquele time no final do mês. Então, um press release mostrando, no mês fevereiro, quando ele finalizar, vai ser entregue esse produto, aquele outro. E quando chegava em março, a gente reunia com os times e perguntava, e aí, o que vocês entregaram? Me mostra aí. Então, essa prática que a gente estabeleceu dentro da empresa evoluiu muito a documentação e também projetou todos os times de desenvolvimento. Por quê? Porque a gente conseguia mensurar para o pessoal da diretoria, para os gestores, uma vez que a gente estava entrando numa empresa enorme como é a Claro, a gente tem que mostrar resultado sempre. Sempre, sempre, sempre. Não era mais uma startup. Então, essa foi uma grande estratégia que eu tracei lá dentro e eu disse, gente, me ajudem, por favor, me deem notícia, me mostrem. A gente faz pequenos... Como é que a gente faz a gestão do conhecimento com os times? A gente marca um momentinho, cria uma salinha e grava um vídeo. Mas um vídeo descontraído, onde o desenvolvedor que fez aquele pedaço, ele vai mostrar como utilizar o software. E a partir desse videozinho, nós que somos do time de documentação, a gente começa a utilizar o software e começa a escrever. E se a gente tiver alguma dificuldade, aí a gente já não vai importunar o dev, porque ele também não tem tempo para estar o tempo todo ensinando ou mostrando. A gente já vai falar com o time de testes, porque o time de testes, ele já está trabalhando nisso. O dev entregou, o time de testes já sabe que houve bug, que houve correção, o que aconteceu, como evoluiu. Então, a gente se aliou também ao time de testes. E aí, a gente conseguiu entregar muito mais. E entregando esses releases, nós projetamos a área de produtos digitais para outra dimensão, quando o pessoal de delivery, que são os que tratam lá na parte executiva, podia ter um documento e mostrar, a gente entregou isso aqui, e vocês, por que vocês não venderam? Então, está tudo atrelado, gente. Outra coisa que a gente conseguiu fazer para se aliar aos desenvolvedores e para trazer uma qualidade, porque existia um grande problema nos softwares. Muitas vezes eles não tinham padrão de informação. Lembram que lá no início eu falei, usabilidade da informação. Só que o X-Writing é exatamente isso. O X-Writing eu, como usuária, eu não sou desenvolvedora, eu já até fiz alguns cursos de desenvolvimento e tal, mas eu sou usuária, não fui eu que desenvolvi, eu vou lá utilizar. Então, essa minha experiência, alguém pensou quando criou o software, mas na hora que eu vou utilizar, eu sou a usuária, então eu vou ter dificuldades, e aí a gente vai especializando assim os softwares. Tu falou tanto de documentação que eu acabo lembrando aqui do projeto, porque como a gente lida com 8 setores internos do projeto, a gente e o nosso time é de 45 pessoas mais ou menos. Caramba. Vem crescendo a cada ano aumenta. Que bom, né? Que bom. É muito bom. Aí, para organizar toda essa galera, a gente precisa de uma forte documentação de passo a passo de como cada setor vai trabalhar. Tipo, aqui, o que fez essa palestra acontecer foi o nosso setor de palestras. A gente tem uma documentação todinha, desde o contato ao palestrante ao envio de certificados dos ouvintes aqui, digamos assim. É uma empresa, né? Quase uma empresa. Quase virando uma startup. Exatamente, é uma empresa, gente. E isso é lindo, né? Porque vocês favorecem com que
as pessoas, como foi falado na abertura, tanto as que estão estudando como as que não estão, possam se esclarecer, né? Isso é muito importante. E também ajuda muito na organização de cada setor, de cada tarefa, ter uma documentação forte por trás, porque, eu estou perdido em tal atividade, deixa eu ver aqui como é que faz, aí para depois eu voltar aqui para ela. Exatamente, e aí é quando lá a gente utiliza o GitLab, aquele que eu estava falando, mas a gente já utilizou o Monday como plataforma de ajuda para organizar a documentação, a gente já usou Trello, que na faculdade se usa muito, né, o Trello, nosso amigo, então a gente já usou também, só que hoje, como a gente está, bastante mesmo, como a gente está hoje numa empresa grande, como é a Claro, nós que somos revoltados ainda, a gente usa o GitLab. Pela Claro, a gente só usava a plataforma deles, da Microsoft. Só que essa plataforma ela é um pouco engessada, e aí a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer, porque tem pessoas que têm algumas permissões e outras não têm. Só que o seu conhecimento, ele não pode ter limite, você não pode ter permissão para isso ou para aquilo. Então, no GitLab, a gente consegue disponibilizar tudo e dar acesso, até projeto de disponibilizar livro, que um leu, que o outro leu, e na hora que você quer ler, você vai lá e consegue ler, porque está lá no nosso grupo. Ou projetos que passaram há 10 anos atrás, ele está lá para você consultar de novo. Então, hoje o nosso GitLab, ele é o grande aliado da gente nesse acesso de documentação e o guardião, né? O guardião de tudo, nada se perde. Então, a gente foi para esse novo mundo. Deixa eu passar aqui o próximo slide, porque aí a gente agora está numa empresa grande, temos eu, que sou sênior dentro do time de documentação, e tem mais 2 pessoas que são júniores. Qual é a formação deles? Eles foram buscados pelo departamento de RH, e por terem visto a minha formação e pela necessidade que a gente ia ter, não só para o espanhol, que cresceu muito o trabalho de espanhol, mas também para o inglês, a gente estava começando a contratar escritórios de tradução para fazer a tradução dos nossos manuais, porque eles estavam crescendo e eu, uma única pessoa, não conseguia dar vazão a tudo, a escrever português, a traduzir, então a gente contratou 2 pessoas, uma que é licenciada e mestre em língua espanhola, e outra que é licenciada e pós-graduada em inglês e tradução. Então, hoje a gente está com um time muito robusto de pessoas que foram preparadas para serem professores, né? Foram preparadas com todas as didáticas de um professor e, além disso, de uma língua. Então, casou perfeitamente e a gente fez assim, vamos se abraçar, vamos se agarrar e a gente vai embora conseguir entregar tudo isso. E de 23 a 24, a gente conseguiu criar todo o site de documentação da empresa. Em 3 línguas, minha gente. Já já eu mostro como ficou. Já que tu falou um pouco do time, da formação do pessoal, puxando lá para o começo da palestra, como é que foi a tua formação em letras? Como é que foi encarar esse desafio? Bom, eu terminei o ensino médio, eu tinha 16 anos. E aí foi quando eu morei em São Paulo, quando vim do México, e depois eu já morei em Fortaleza, a minha voz é toda misturada por conta disso. Então, quando eu cheguei em Recife pela primeira vez, hoje eu moro em Recife, eu comecei a procurar trabalho, eu já era técnica em administração e contabilidade, isso eu não coloquei no meu currículo, porque hoje não tem nada a ver, mas foram aprendizados importantes que me levaram a ter o meu primeiro trabalho. E nesse meu primeiro trabalho, eu consegui um trabalho aos 17 anos, num escritório de representação, onde eu era secretária de um gerente. E
E aí eu pensei, né, eu estou trabalhando 2 horários, eu preciso estudar, eu preciso melhorar meu português, porque para ser secretária você tem que escrever muito bem e falar muito bem. Eu não tinha muito sotaque, mas tinha um sotaquezinho e as pessoas ainda tiravam um pouquinho, né, de sarro, ficavam bagunçando. Então, eu fui fazer licenciatura não pensando em ser professora, porque minha mãe dizia, minha filha, professor no Brasil, infelizmente, eu sei que você tem todas as aptidões para ser professora, mas professor no Brasil, infelizmente, não é bem remunerado. E eu não quero ver a minha filha sofrer. Aquela senhorinha que eu mostrei na foto, que hoje tem 84 anos. É uma triste realidade, eu vejo minha mãe professora. Está tentando Exato. mestrado agora. Não é? Isso. Então, eu escutei a minha mãe e fui trabalhar como secretária. E, assim, evoluir, mas pelo fato de eu falar o espanhol, quando eu me graduei em letras, português e inglês, depois eu fiz uma especialização, porque quando eu terminei a faculdade aqui, eu tinha 21 anos, e fui embora para Fortaleza, e lá eu fiz uma especialização em espanhol, no Seminário da Prainha, um instituto teológico, e lá eu consegui um trabalho de professora de espanhol numa escola de línguas, então eu ainda pratiquei. Mas eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de compartilhar conhecimento, então, para mim, foi uma experiência maravilhosa. A licenciatura me deu essa oportunidade, né? Me deu essa oportunidade e também me deu uma outra oportunidade. O fato de você fazer licenciatura, você também está credenciado para ser escritor, para ser redator, então, isso me ajudou na minha outra fase de trabalho, quando eu voltei de Fortaleza, lá eu fui representante, eu trabalhava com comércio de calçados, e quando eu voltei para Recife, então eu voltei para a minha área, e aí eu vou falar um pouquinho sobre como ter a certeza, né? Tinha essa pergunta no slide, como ter a certeza de que a profissão atual te faz feliz e você quer permanecer. Então, eu já fiz essa pergunta para mim várias vezes, e todas as vezes que eu me encontro nessa pergunta, às vezes eu fico na mesma profissão, e às vezes eu vou estudar de novo e mudo de profissão, e tudo isso vai agregando. Então, uma coisa que eu digo para os meus filhos, eu tenho... Os 2 são universitários, a minha filha vai se formar esse ano em Direito, o meu filho, ano que vem, vai se formar em Medicina. Eu agradeço a Deus por eles serem muito estudiosos, porque é tudo faculdade pública e estadual, então eu sou muito grata. Mas o que eu digo para eles é o seguinte, vocês são muito jovens, se vocês fazem esse curso e começam a trabalhar, e de repente não é o curso que você queria, você não vai perder tudo isso que você estudou, você já ganhou, mas você vai conseguir subir mais um degrau na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. Nada do que você aprende, você perde. Isso vai agregando. Então, fazer licenciatura na minha primeira formação e foi agregando. E eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de estudar, então tudo isso vai me favorecendo, né? Eu gosto de ler, eu gosto de aprender. Tudo isso foi compondo o profissional que hoje eu sou, né? E quando eu mudo, quando eu faço essa transição de carreira, é que eu percebo, né? O quanto que hoje, gente, eu tenho mais de um século de vida. E tudo isso que eu vivi na minha vida, cada fase, cada profissão, cada momento, tudo isso foi sendo agregado aos poucos, sem nenhum prejuízo de nada. E foi aquilo que eu disse no início. Hoje, todas as profissões precisam da tecnologia, mas nem tudo é tecnologia. Você tem que saber da tecnologia, mas você pode ajudar os profissionais de tecnologia com as suas diversas aptidões. Então, é isso que eu faço. Lá na nossa empresa, eu também criei um outro projeto para auxiliar os desenvolvedores, que foi, no início, eles eram contratados e eles tinham que saber inglês. Você sabe inglês? Você sabe inglês? Tinha que saber inglês, depois começaram a exigir que soubessem espanhol, e aí
foi quando eu criei um projeto e eu disse, minha gente, nós somos os especialistas em língua. Nós sabemos inglês, espanhol. Eu não falo inglês, mas eu leio e escrevo corretamente. Espanhol eu falo fluente, e os meus colegas são muito fluentes em cada um na sua especialidade. Então, eu disse, minha gente, não vamos fazer os desenvolvedores sofrerem. A partir de hoje, eu vou criar um projeto onde quem vai traduzir as chaves de código e quem vai padronizar essa linguagem é a documentação. Então, a gente tem esse outro projeto lá dentro. Não só de criar release, a gente criar manual de uso, a gente armazenar e dar acesso ao repositório para todos, a gente também faz a padronização da linguagem na língua portuguesa, para que ela se torne friendly para o usuário. A gente traduz para o espanhol e traduz para o inglês. Então, o desenvolvedor cria a chave, escreve em português e manda para a gente. Cada um tem a sua página com seu link compartilhado, e ali vai ficando todo o histórico dos códigos que eles mandaram, a data que mandou e como ficou traduzido. Então, até se ele perder qualquer informação, ou se ele quiser consultar e rever o que ele já usou, ele tá ali no link dele. Ele vai lá e busca, e faz de novo, ou passa para o colega que pegou o projeto dele. Entenderam? Não precisa ficar procurando dentro do código. Então, a gente está se abraçando dentro da empresa, e eu acho que isso é o mais importante, né? A gestão do conhecimento, a gente só consegue fazer quando a gente tem empatia com o outro, né? Você tem que ter a empatia, você tem que saber como conversar, e você tem que saber como ajudar essa pessoa a que o trabalho dela se torne um trabalho não tão pesado, e que você esteja ali não para cobrar, e sim para auxiliar e para fazer com que o trabalho dele seja percebido. E é o que a gente tem feito dentro da empresa, e todo mundo gosta do time de documentação, porque a gente não faz nada assim para constranger, a gente não faz nada para obrigar, e sim para facilitar, uma vez que todos trabalhamos juntos para que o produto digital ele saia do jeito que o cliente pediu, né? Sim, com certeza. E eu acabei de lembrar, foi até um caso recente, já que tu montou essa equipe de tradução, de padronização de língua, e para tirar esse peso já de contratar um desenvolvedor sabendo inglês ou sabendo espanhol, tem muitas empresas que poderiam até investir mais nessa parte, porque muitas das vagas pedem o inglês já como caráter eliminatório. Pois Aí prejudicando até mesmo o pessoal que quer entrar como estagiário a desistir da vaga. Exatamente, e eu acho que isso, sabe, é uma falta de visão, isso é uma falta de visão dos gestores, porque eles não pararam ainda para perceber isso. E se você, como eu disse, Recife hoje, ele tem um grande polo, né, só que, como eu fiz aquela pesquisa, quando eu estava ainda no bacharelado, eu às vezes fico com vontade de fazer uma nova pesquisa e ir nas empresas, bater na porta e perguntar: quem tem time de documentação? Como você resolve a sua documentação? Mas, como eu tive presa 23 e 24, fazendo as coisas acontecerem dentro da Claro, por enquanto isso está guardado. Vamos para o próximo slide. Aí, como é que eu faço essas coisas? Eu quis trazer aqui para vocês o meu dia a dia. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, porque eu acho que está um pouco pequenininho, mas eu estou sempre estudando. E ano passado, eu participei de uma mentoria, e nessa mentoria a gente teve que fazer uma dinâmica do dia a dia. E eu acho isso muito importante a gente fazer na nossa vida profissional. E quando você faz isso para a sua vida profissional, no caso dos estudantes, estudar é uma profissão, você também já está fazendo para a sua vida pessoal. Então, aqui nas minhas atividades de trabalho, eu trabalho todo dia 8 horas.
e normalmente é presencial. A minha empresa deixa ser online, mas eu gosto de ir no presencial porque eu foco mais. E eu faço isso, faço redação de manual de uso de software, tudo que a gente escreve, a gente usa o VS Code, escreve na linguagem Markdown, sendo que a nossa plataforma, ela não é apenas Markdown, ela é um RST, que é uma misturinha de Sphinx, Markdown e Python. Então, a gente teve que aprender tudo isso, eu aprendi, depois passei para o pessoal. A gente utiliza todos os ritos de commit, todos os ritos de branch, tudo que precisa um desenvolvedor saber quando está fazendo código, a gente que faz documentação, a gente utiliza o mesmo rito. Por quê? Eu fiz isso, eu criei e pedi para o meu time aprender, e a gente estudou e aprendeu, e usa hoje tranquilamente, porque amanhã você pode ser um outro profissional, você pode trabalhar com DevOps, porque você já aprendeu quais são as ferramentas que facilitam a operação, né? Você pode não ser um desenvolvedor, mas você pode ser um analista de DevOps, você pode ficar como coordenador de aprovar branch. Então, tudo isso no trabalho, a curiosidade e a vontade de aprender está em primeiro lugar. Ao revisar, eu já falei, e aí você tem as suas necessidades básicas, né, que foi uma outra dinâmica que a gente fez, que muitas vezes a gente negligencia as nossas necessidades básicas, né, porque a gente não tem tempo, porque a gente não consegue se arrumar, porque não deu tempo de comer na hora certa, não deu tempo de dormir, eu não consegui cumprir as minhas atividades profissionais ou pessoais, e eu também preciso pagar minhas contas. Então, quando você, todos os dias, tenta cumprir as suas necessidades básicas, a sua vida fica mais leve e, normalmente, você consegue levar os seus desejos e os seus projetos à frente. E você não pode esquecer de, na sua rotina, no caso, além de trabalhar, eu sempre gosto de estudar, de passar umas horinhas estudando, então, eu me planejo para, no segundo semestre, eu estudo o segundo semestre todinho, eu faço uma determinada certificação, para me manter atualizada. Mas eu gosto também de descansar, de assistir um filme, de passear, de sair. Eu nado 3 vezes por semana, e as atividades Next Level é você pensar como é que você quer estar daqui a 10 anos. Eu acho que isso é muito importante para quem é profissional, para quem é estudante, para quem está estabelecido, o fato de você estar sempre revisando o seu momento. Então, no roteiro que eu coloquei, tinha assim, o ambiente acadêmico foi decisor nas suas escolhas profissionais, sempre o ambiente acadêmico é o decisor das minhas escolhas profissionais, porque eu sempre estou lá, dentro da universidade, ou se for uma faculdade, a minha parte de comunicação, a minha pós, eu fiz numa faculdade privada, então, eu sempre estou lá, eu sempre mantenho contato, eu visito o local para saber o que está acontecendo, como é que estão as coisas, então, é importante, e foi a partir daí que eu tive aquela inquietação de querer estudar novamente, de querer ampliar os meus horizontes, e a gente só encontra tudo isso na faculdade ou na universidade. Tem também os cursinhos, eu também faço a Alura, eu adoro a Alura. Tudo que eu não sei, eu vou lá e estudo. E eu tiro o meu certificado e tudo isso vai ficando lá, né, guardadinho para a minha evolução profissional. Então, é muito importante a gente sempre estar fazendo esse exercício e essa dinâmica. Como é meu dia a dia? Seguindo aqui, finalmente a gente chegou no ambiente de documentação da USTO, né? Esse ambiente, essa aqui é um print da página, mas eu já estou aqui com ela aberta na outra aba, e eu vou mostrar para vocês tudo o que tem. Então, esse é o repositório que a gente criou, né, no ano 23 e 24, foi um ano de muito trabalho, mas a gente conseguiu dar vida a esse trabalho. No início, foi colocado dentro de nós compramos uma plataforma
onde a gente tinha que pagar em dólar mensalmente, e aí, depois que a gente estabeleceu essa plataforma e povoou ela todinha, e realmente ela funcionou, e isso foi... A documentação, gente, é algo tão rico, que quando o executivo lá precisa participar de uma licitação, os links ele pega aqui, ele pega dentro desse ambiente, porque se ele disser que o software faz tal atividade e não colocar esse link, ele pode perder a licitação, mesmo que ele ganhe em preço, em condição e tudo, mas ele vai ter que confirmar que aquilo está dentro do software. Então, a gente traz isso daqui para dentro do manual e eu vou pedir agora só uma licencinha para descompartilhar a tela e compartilhar novamente, tá? Para mostrar o site para vocês. Vocês estão vendo? Estamos sim. Pronto. Aqui, olha, do lado esquerdo, nós temos o índice, onde azul é o nome do produto, DCI, foi um produto muito legal, feito pelo meu colega Davi, que também é do curso, né, de vocês. Mangue já é um produto ainda da época que a gente era uma startup, mas hoje o Mangue, ele faz a estrutura da nossa plataforma. Então, um produto que foi criado em 18 e que era uma solução muito legal para as empresas, de repente, a gente não conseguiu estabelecer na empresa, mas a gente utilizou na nossa empresa e, a partir daí, sim, a gente está vendendo esse produto. Ele faz uma base para os outros produtos. O Cloud, que é o nosso produto grande, aquele que eu falei, o segundo produto, que o manual tinha 50 páginas quando eu entrei, hoje tem 700, mais ou menos. O Monitor, que é um produto novo, que ele é como se fosse um monitoramento, e ele consegue, nesse monitoramento, mostrar em dashboards como é que as coisas estão acontecendo na máquina ou no ambiente do cliente. E a gente tem um outro produto chamado Savings, que esse produto, ele consegue ver o quanto, qual é o contrato que o cliente tem. Digamos que ele tem Azure. Então, ele utiliza a nuvem Azure e paga X reais. Aí, o Savings, quando é instalado nesse cliente, ele consegue comparar. Se ele não usasse, a partir do uso de Azure, ele tem a comparação com outras nuvens, a nuvem do Google, do Oracle, da Huawei, e quando compara a AWS, né, que é uma nuvem importantíssima, então, quando compara essas nuvens, seria melhor ele continuar usando a Azure, que é onde ele tem o contrato, ou é melhor ele, para esse tipo de trabalho que ele está fazendo, ele mudar de nuvem? O Savings faz isso, ele consegue economizar financeiramente e também em recursos o que o cliente utiliza. E aqui são os press releases que a gente faz e fez para mostrar o que o desenvolvedor está entregando e os release notes. Então, eu vou pegar aqui um press release, eu não lembro bem como esse daqui está, mas esse daqui está em português e inglês, ele não chegou ainda para o espanhol, porque a gente tem um gargalo muito grande por sermos 3, então tem coisas que quando, esse daí vai precisar primeiro em inglês, então a gente lança em inglês e segura o espanhol. Então está aqui a apresentação, o portal do Cloud, ó. O time de desenvolvimento de Ops trabalhou 14 recursos no portal. Ele entregou account, virtual data center, rede, grupo de segurança, par de chaves, storage, máquina virtual, IP público, balanceador, scaling group, banco de dados, zona DNS, flavors e inventário de recursos. Então, isso aqui é a notícia do cloud, operação.
Então, todos os desenvolvedores juntos conseguiram entregar naquele período 14 itens, minha gente, é muita coisa. Então, a documentação conseguiu elevar o patamar do desenvolvimento. A que ponto? Vejam só, a que ponto? Quando a gente estava ali como startup e a Claro quis comprar a gente, nós tínhamos poucos desenvolvedores. A partir do momento que a gente começa a ter demanda da própria Claro, ó, eu preciso disso, disso, disso e disso, e os desenvolvedores começam a entregar e a gente começa a noticiar, eles começam a liberar verba para contratar mais gente, porque eles estão vendo que a gente está entregando. Quando você entrega apenas o software, ele vai testar e ele vai ver, sim, que está ali. Mas quando você está falando com a parte executiva, a parte comercial, ela não vai utilizar o software, ela vai querer um documento. Então, é aqui que está. E aí a gente vai, ó, e ainda constrói um mapa, colocando tudo bonitinho, o que o software é capaz de fazer na nuvem Oracle, por exemplo. E aí terminou. Então, essa foi a notícia do time de o Cloud. E a gente tem outras notícias diversas aqui, a gente tem manuais gigantes dentro de um press release, por exemplo. Eu acho que aqui já é um release consolidado, ó, do ano de 23, ele pegou junho a dezembro e mostrou, ó, o que a plataforma do Mangue fez. Ela desenvolveu 8 implementações. Quais foram? Todas essas. E como é que elas se comportaram? Está aqui. Qual foi a feature, qual era o objetivo dela, qual era a descrição, como o portal está se comportando. Minha gente, isso aqui é riquíssimo, é valioso demais para um time, porque está aqui, ó, o que ele fez, o que ele entregou. E aí a gente ainda faz os prints de tela e coloca. E aí, cada um daqueles itenzinhos lá de cima, você vai mostrando que ele funciona e que ele está aqui. E aí, até para vender, é mais fácil vender um produto digital assim, quando ele tem uma documentação rica. Isso aqui é uma documentação de notícia, mas a gente pode ir lá dentro do... Esse aqui é o manual do Mangue. Pronto, aí a gente vai aqui, dentro do Mangue. Aí está aqui o Mangue, ó. Do lado esquerdo, se apresenta todo o índice, e aí aqui entra a parte de documentação microserviço, porque a gente tem que fazer nível de título. Para fazer o nível de título, tem que ter os códigos, né? e por aí a gente vai. Então, o manual, ele está em português, espanhol e inglês, basta você clicar aqui, e ele já vem na outra língua, né? Tá aqui todo automatizado, bonitinho. Cada títulozinho, a gente tem um hiperlink onde pode copiar esse endereço e já colocar lá naquele item da licitação, ou então o cliente está falando com você, e aí ele diz, eu não sei como é que usa essa parte do software. Você vai lá, busca no manual, por exemplo, eu não sei como é que usa as permissões. Pronto, você clica aqui, já está em permissões. Você pega o link aqui das permissões, copia e manda para o cliente. Resolveu, está resolvido, gente. Então, isso aqui é muito importante. A documentação, quando ela existe, e além de existir, quando ela está bem embasada numa plataforma, e que essa plataforma é estável, e que ela é acessível, e que ela não demora para carregar, você resolveu 1 milhão de problemas dentro da tua empresa. O Cloud é aquele manual gigantesco que a gente, cada um vem com a sua logomarca, ou seja, o produto digital, ele agora tem eu não preciso só me logar lá e ver, não, antes mesmo de eu me logar, eu consigo ver aqui quem é esse produto, a logomarca dele, o que esse produto faz, ele é capaz de quê?
a introdução, para que ele serve, como é que as organizações utilizam ele. Então, eu tenho aqui uma enorme, olha o tamanho desse, minha gente. Ele tem, ó, o dashboard dele, aí está aqui, o print do dashboard, das telas, de como ele funciona, cada atalhozinho, cada seção, o menu administração, a gente tem o switch roles, aí está aqui, ó, essa imagem aqui, quando uma pessoa, aí a gente já entra num outro segmento, vê, a gente já ajudou o desenvolvedor a organizar tudo, a gente já ajudou o desenvolvedor a que ele seja noticiado que entregou aquilo, a gente está trazendo uma solução para o usuário, porque na hora que ele quiser, ele tem aqui uma linguagem acessível e muito mais. Quando você precisa dar um treinamento, você vem aqui e pega as imagens, você vem aqui e pega os resumos. Quando você está numa licitação, que você precisa ganhar aquela licitação e tem que justificar que você tem aquele produto, você vem aqui e busca. Dentro de configuração, eu preciso mostrar que eu utilizo rede. E como é que eu faço a minha configuração de rede? Está aqui. Está aqui. É só você vir aqui e buscar. E jogar lá. Então, gente, isso é tão importante e devia ser visto. A gente, um mais facilzinho aqui, bobinho, menu de cores e personalização. Cores e personalização. O que é isso? Porque o cliente, claro, o que ele quer? A Claro, nós temos a Ustor, né, que a gente tem a logomarca Ustor, mas hoje nós pertencemos à Claro. A Claro é a marca corporativa. A Embratel, que também pertence à Claro, é a marca do governo. Poxa, mas se eu tenho um software com 3 marcas que eu preciso atender, e mais, se eu tiver um outro cliente que queira uma personalização, como é que eu vou fazer? Está aqui no menu cores e personalização. Ele entrega tudo, ele mostra como você vai acessar, como você vai buscar as informações do tema, se é escuro, se é claro, quais são as cores que você pode colocar, então, quais são os temas que já estão cadastrados. Você tem tudo dentro dele. Aí eu vou para eu tenho um outro manual, que esse manual aqui foi o manual do DCI. O manual do DCI, ele está aqui, ó, Manual de Funcionalidades. Ele começou como um manual que precisava mostrar para o cliente, oi, eu estou aqui, eu existo. Aí ele saiu na primeira versão. Depois, ele foi crescendo. Hoje, a gente está na versão 5, gente. Aí, desde setembro de 23, que ele não teve mais atualização. Então, até isso, eu consigo ver. Qual foi a última vez que os times atualizaram o projeto? Aqui. Ainda tem mais outra. A plataforma, a gente tornou ela tão maravilhosa que a gente consegue aqui pesquisar. Eu quero informação sobre... Eu tô escrevendo um documento de um manual e esse documento, ele ainda não pode ser publicado. Por quê? Porque a gente começou um projeto, a inteligência artificial está aí, né, gente? E a gente está estudando ela. E já temos, assim, alguns pontinhos de solução na inteligência artificial. Então, a gente fez um projeto ano passado que era, o time vai criar o produto e na hora que ele for criar o produto, a documentação vai andar junto, sendo que ela vai andar junto, sendo trabalhada com a inteligência artificial. A gente conseguiu fazer isso. E hoje a gente tem um manual que ele não está publicado, porque o produto não nasceu, então eu só posso publicar aqui nesse menu esquerdo quando ele nascer, mas ele já está armazenado dentro da minha plataforma, que é o Safety. O Safety está aqui. Quem é esse manual? Ele só não vai mostrar, por ele não estar no meu índice, ele não vai mostrar o índice dele.
eu não tenho como buscar o índice do lado esquerdo, porque ele ainda está omisso. Eu consigo fazer isso também. E aí, ele é um documento de gerenciamento de postura e segurança em nuvem, que é o que está sendo necessário hoje, segurança da informação. Então, a gente está trabalhando nele. E aí você consegue buscar, mas da plataforma, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu fiquei na dúvida, assim, antes de implementar a plataforma, como vocês faziam essa questão? Aí, tipo, o foco principal foi ter feito essa plataforma antes de qualquer coisa. No início, a gente utilizava o GitLab. Dentro dele, sim. A gente tinha os produtos, só que cada produto tinha o seu arquivo armazenado em arquivo editável e arquivo publicado, que era formato DocX e formato PDF. Mas foi aquela parte que eu falei. Como ele ficava ali, muitas vezes a parte comercial, né, da empresa pegava aquele arquivo e distribuía para o cliente. Aí o cliente ficava com um arquivo, só que o comercial não lembrava que agora a gente lançou outra versão, então a gente tinha problema de versionamento lá na ponta, porque o comercial muitas vezes estava ocupado com outros e novos clientes, e ele não ia lembrar que aquele cliente estava com a versão anterior, né? Então, era meio caótico. Imagino. Na real, a gente lida um pouquinho com essa questão meio caótica de versionamento, às vezes também dentro do projeto, que a gente também tem um setor de desenvolvimento, né? Então, para alinhar todo esse tipo de coisa, né, essa comunicação principalmente, para cada stakeholder, né, cada interessado ter uma documentação voltada a ele, né, eu acho que é algo que faria diferença justamente para a gente ter uma coesão maior ali do time também. Exatamente. É essa coesão que a gente busca, né? É que todos estejam sempre alinhados e sempre na mesma página, não só os clientes internos, nós, né? Como os externos. Então, isso é muito importante. E foi o que eu disse, né? Em 22 chegaram esses 2 novos analistas, a gente pegou o projeto na mão e mandou ver. Então, em 23, esse projeto já estava estabelecido, já estava pronto, sendo que, no início, a gente comprou uma plataforma, pagava todo mês pela plataforma, e aí, quando deu o ano 24, eu comecei a observar, então vejam que, né, isso vocês devem estudar muito, que uma plataforma hoje é muito boa para resolver o seu problema, mas amanhã ela pode não ser. E a gente não pode ter medo de mudar, né? A gente não pode se acomodar e ficar nela porque já está tudo estabelecido. Então, a gente tinha passado quase 1 ano e meio trabalhando nessa plataforma paga, que é americana, e depois eu comecei a perceber problemas. Ela começou a dar problemas de inconsistência, de breaks, de atualizações que travavam o acesso, e aí eu comecei a estudar junto com o pessoal da infraestrutura que a gente tem dentro da empresa, e a me reportar a eles, minha gente, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Se a gente tem um servidor dentro da empresa, por que a gente não traz tudo isso para dentro da empresa? Se a gente constrói aplicações, a gente desenvolve tudo que a gente precisa, por que a gente não desenvolve uma solução para documentação? Aí resolveria 2 problemas. Ia ser nosso, o servidor é nosso, a gente ia dar manutenção, e 2, a gente ia parar de ter um custo, né, alto. E assim aconteceu. Então, mesmo eu hoje me sinto totalmente dentro da área de tecnologia, jamais eu direi, eu não sou da tecnologia, eu sou. Eu não desenvolvo, mas eu entendo de muita coisa. Então, nesse momento, eu cheguei e conversei com os líderes lá da parte de infraestrutura mesmo da empresa e disse, a gente vai ter que migrar, a gente vai ter que mudar, eu não sei como isso vai se comportar lá na frente,
mas a gente fica com 2 projetos, o que já está pago e o que a gente vai começar. E assim a gente começou com esse outro projeto e foi vendo os problemas e foi corrigindo e entendendo o que tinha nessa plataforma, que não era apenas uma linguagem, por isso que eu disse para vocês, não é apenas uma linguagem Markdown. Eles aqui colocaram Markdown, colocaram Python, colocaram Sphinx, colocaram um monte de coisa. E a gente foi aqui, ó, organizando e conseguiu hoje chegar no ponto que é necessário. E a plataforma de lá a gente já descartou e está com essa. E quando a gente utilizava a plataforma paga, americana, a gente tinha que usar o GitHub. Então, tudo a gente tinha que publicar por lá. O nosso repositório estava todo lá estabelecido, os códigos, quando a gente usava o VS Code, tudo por lá. E aí, quando a gente foi para esse projeto para dentro de casa, a gente trouxe o projeto para o GitLab. Então, são irmãos? São, mas tem as diferenças, né? Tem umas pequenas diferenças. Então, a gente teve novamente aqui que aprender. E aí foi quando eu disse, minha gente, já que a gente vai aprender de novo com o meu time, né? Vamos estudar de novo. E agora vocês e eu, e a gente vai se comportar como se fosse dev, desenvolvedor, usando todos os ritos da empresa. Então, a gente está sempre em evolução, né? Vocês estão percebendo? Eu vou trocar a tela, tá, gente? Assim, é porque, assim, é difícil não fazer um paralelo com o projeto, porque, assim, a gente também tem mudado de plataforma para a gente fazer essa gestão do conhecimento várias vezes, porque a gente sempre procura uma opção gratuita, né? Apesar de ser complicado às vezes, né? Até com plataformas que têm um suporte mais coeso, assim, justamente pela quantidade de pessoas que tem no projeto. O ideal realmente seria isso, né? Fazer uma plataforma própria. Eu acho que é um investimento em si, até pelo setor de desenvolvimento do projeto, né? Que a gente tem várias áreas, para a gente também capacitar, né? A galera, eu acho, nesse sentido. Isso, boa ideia, Pedro. Muito bom. É uma ideia que, assim, que já rolava no projeto, né? Mas É uma ideia assim, que já foi colocada em prática e está sendo desenvolvida. Exato. Ai, que legal. Era o que eu ia falar. O Pedro começou a falar primeiro, mas é exatamente o que eu ia falar. Não, a gente tem a mesma ideia de comentário. Porque, tipo, a nossa necessidade em desenvolver o nosso próprio sistema de gestão e de armazenamento também de documentação foi justamente por conta das plataformas que a gente utilizava. A gente já utilizou o Trello, utilizamos o Notion, utilizamos uma do Kanban, e nenhuma deu conta do que a gente queria. Então, a gente pensou, já que nenhuma vai se comportar de como a gente gostaria que ela se comportasse, vamos pegar e vamos desenvolver da nossa maneira, para os nossos propósitos. E assim surgiu a ideia do GestLab, que é um sistema que está em desenvolvimento no nosso projeto e que futuramente vai ser basicamente pegando como exemplo o Story. Que legal. Vai ser essa parte onde a gente vai guardar a documentação, onde a gente vai ter basicamente essas releases também de nosso time. Muito bom. Vai ser onde a nossa história vai ser guardada. Ai, vai ficar muito lindo isso. Pois é, porque aí a gente parte para aquele momento da curadoria digital que eu falei para vocês, que desde 2016 eu estudo. Então, eu sempre tenho aqui na Universidade Federal de Pernambuco, o curso de gestão da informação, ele está dentro da área de ciências sociais, mas ele é de ciência da informação, e o nosso núcleo aqui, ele estuda memória. Então, é isso que você falou, a memória ela é muito importante, né? É a memória que consegue mostrar onde você esteve e mostrar para onde você chegou. É muito importante você sempre revisitar essa memória. Então, ter um lugar com acesso facilitado e que não vai perder
documentos, né, e não vai perder conhecimento, é muito importante, é muito rico. Sim, demais. Eu vou trocar o nosso slide, tá? Só um momento, gente, de novo. Vou voltar lá. Então, a gente veio, quando você, aqui, a gente falou sobre esse, então, isso aqui, eu acho que está muito pequenininho, não sei. Vocês estão conseguindo ver? Posso aumentar? A tabela está um pouco pequena mesmo. Não é? Está muito pequena. Isso aqui, gente, quando você fala sobre DevOps, né, e utilização de GitLab e tudo, é muito bom, mas é muito importante, e a gente utiliza o gráfico de Gantt, que é um gráfico que existem vários modelos no Excel, vários, você onde se perguntar gráfico de Gantt, vem lá. Só que eles são muito especialistas, eles são muito evoluídos, então a gente preferiu fazer um gráfico de Gantt nosso, padronizado para a gente. E nele, não dá para vocês verem, como nós somos 3 pessoas, cada corzinha dessa é a cor de uma pessoa que trabalhou no documento. Então, hoje, naquele projeto, o CloudOps, que é essa linha azul maior, essa onde eu estou botando a setinha, daqui para baixo é tudo o que a gente mapeou, que houve mudança de fluxo. O que aconteceu? O software evoluiu nos segundos últimos meses do ano passado e nesse primeiro mês. Então, em 3 meses... Oi. Desculpa interromper, é porque a Camille falou, se der, mostra no próprio Drive, vale a pena demais. Se conseguir mostrar no Drive... Mostro, deixa eu abrir. Acho que vai ficar até melhor. Mostro sim, peraí, deixa eu pegar aqui. Vou descompartilhar e compartilhar de novo, rapidinho. Eu tinha aumentado, ele aumentou de verdade, foi para 300, peraí. Estão vendo? Ou está congelado? Está congelado. Está congelado, né? Peraí. É porque abriu uma outra aba e ele não aceita. Pronto. Agora eu acho que vai dar para ver, né? Pronto, melhorou. Bem melhor. É coisa, né, gente? Pronto. A gente tem esse quadro, né? Dentro dele eu tenho várias abas, ó, aqui embaixo. Tem a abas de issues gerais, que são as issues que a gente vai trabalhando todos os dias, que estão lá dentro do GitLab, e a gente tem esses projetos... Eita, meu cachorrinho está aqui reclamando. Tem esses projetos que não são o que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar é o seguinte, gente. Vejam, em dezembro para janeiro, a gente não teve planejamento. Depois, Bruna veio aqui e desenvolveu uma atividade, onde ela fez uma análise do site e das publicações. Ela fez um deparo de português e espanhol e trabalhou
aqui, ó, na primeira semana de janeiro, nos dias 2 e 3. Então, está aqui o quadradinho dela. Depois, ela fez uma análise de português e inglês. Então, ela já fez na primeira semana de janeiro. Thales, o que ele fez? Ele foi lá em espanhol e viu que o menu Account Providers, ele precisava de uma publicação. Então, ele foi e executou na última semana de dezembro e a primeira de janeiro. Aí, na segunda-feira de janeiro, do dia 6, ele publicou e no mesmo dia ele revisou. Então, aqui a gente consegue ver a evolução do trabalho dos times. Rosa, o que Rosa fez? Rosa fez uma melhoria. Eu fui lá em português e fiz um redimensionamento de imagens dentro do manual do Monitor. Eu fiz isso quando? Na segunda-feira, de 6 a 10 de janeiro. Então, mesmo a gente tendo todas as issues lá no GitLab, a gente usa isso daqui como uma forma de visualizar. Aí, agora eu vou dar uma diminuidazinha para vocês verem como a gente consegue visualizar o andamento do time, né? Então, aqui, a primeira, segunda e terceira semana, que aí foi quando a gente terminou a primeira quinzena de janeiro, está aqui a evolução do trabalho do pessoal, de todo mundo. Então, documentação além de ser algo que não é muito valorizado dentro das empresas, muitas vezes ele é julgado. Julgado é a palavra correta, porque é algo que demora muito. Então, demora muito, o pessoal não está trabalhando. Então, por isso, a gente já faz esse gráfico há muitos anos. Cada ano a gente vai evoluindo para novos gráficos. A gente usava o Monday para isso, para mostrar a evolução do nosso trabalho, até por hora, durante o projeto no ano 23, porque a gente era cobrado de resultados, e agora não, que a gente já mostrou que dá resultado, então a gente faz o gigante. E sempre a gente está sendo perguntado sobre o que você está fazendo, como é que está a evolução, por que voltou nesse trabalho. Então, esse quadro, ele consegue mostrar tudo isso, além da gente conseguir pessoalmente fazer a nossa gestão e saber em que ponto que eu estou. Entenderam? Bruna está aqui no ponto menu, configuração, console. E Rosa está no ponto de espanhol, menu de segurança, assessment. Estou fazendo correções. Depois que eu faço isso, eu ainda tenho, eu não sei se eu clicar aqui, se vai mudar a tela, não muda de novo, é impressionante, tem que fechar e voltar de novo. Mas aí, eu tenho também os commits da gente, deixa eu ver se eu consigo, vou de novo, tá, gente? Para mostrar tudo. Cadê? Timeline. A gente tem uma timeline. Timeline. A timeline. Essa aqui é a nossa timeline desse ano. Thales, o nosso colega, ele está de férias, agora do dia 3 ao dia 21 de abril, então somos só nós duas. Por que é importante avisar que tem umas férias aqui no meio do caminho? Porque se ele não estiver entregando, você sabe que ele não está entregando porque ele está de férias, tá? Então, aqui a gente tem o produto, a atividade que está sendo feita, quem fez? Aqui em avanço, você tem o número do merge request com o número da issue. E você tem o conteúdo, o que ele fez e a tag que a gente passou. Essa tag, ela é passada, nós temos um rito aqui de passar a tag toda sexta-feira. Então, as tags da sexta-feira, da primeira semana de janeiro, foram essas duas. Na segunda semana de janeiro, a gente fez esse monte de serviço da linha 9 até a linha 19, e aqui está o pessoal todinho que saiu publicando, aí a gente passou essa nova tag. E assim vai o projeto. Vou diminuir de novo o gráficozinho para vocês verem. Então, fazer um gráfico de timeline também é importante, porque não só para a gente ver a evolução do nosso trabalho, para a gente condensar as informações
Porque aqui na tag você vê o que você fez. E eu também tenho lá no GitLab, mas eu não posso abrir porque é documento interno da empresa, a gente faz um release. Nessa tag D012001, eu coloquei todos esses itens de conteúdo. Então, o meu gestor, o meu líder, o meu comercial, todo mundo vai saber o que foi modificado no manual. Está lá registrado, ninguém vai tirar, entendeu? A gente não vai se perder com a informação está lá, colocada. Então, a gente já está aqui, ó, na segunda semana de fevereiro, e aí a gente fez 1, 2, 3, 4, 5 commits, na segunda de fevereiro. Essa semana, eu não coletei as informações, porque eu não coleto todo dia, eu coleto uma vez por semana, todos os merge requests que foram aprovados lá no meu GitLab. E aí coloco aqui, porque no final da semana, eu coleto na segunda, na sexta, eu vou passar a tag e já vou inserir todos eles e a tag dela, correspondente. Alguma pergunta, gente? Jogam aquele jogo. Não. Tudo bem, né? Então, agora eu vou voltar para a nossa apresentação. Eu tenho uma pergunta. Vocês conseguem relacionar essa tabela de Gantt com as sprints do desenvolvedor? Não. Não, sabe por quê? Porque, vê, o desenvolvedor, ele tem a sprint dele. Quando ele entrega, ele testa, né? Que não era para ele testar, mas ele testa. Aí, do teste que passou dele, vai passar para o teste mesmo, o QA, né, que nós temos. E aí, esse QA vai ficar uma semana com o teste. Como nós pegamos o documento técnico do desenvolvedor e a experiência de uso do pessoal de testes, a gente só pode chegar depois. Naquele projeto do safety que a gente fez, utilizando as telas e colocando pequenos recortes de conteúdo, com inteligência artificial, a gente fez um manual grandão. Mas veja que o software não está pronto. Pode ser que na hora que a gente vá ler aquele conteúdo, ele não seja mais parecido com o software. Por quê? Porque esse desenvolvimento, quando acontece, pelo menos aqui na nossa empresa, ele acontece, ele vai ser testado e pode ser que ele chegue no comportamento esperado pelo PO e pelo cliente. Pode ser que não. Aí ele volta. Aí ele vai melhorar. Aí deu certo. Aí quando deu certo, sim, aí a gente pode colocar no nosso backlog. Só que somos só 3 pessoas e nós temos 7 produtos e cada time tem mais de 5 pessoas. Então nunca a gente vai conseguir andar junto. A gente está tentando, porque agora a gente está indo para um novo momento de trazer novo front e a gente está tentando. A partir do quê? Nós temos uma política também tudo isso são coisas que a gente vai especializando, então, de desenhar o software no Figma. Então, se você desenha o software no Figma, você já sabe mais ou menos como ele vai ser, e você já sabe qual é a regra do negócio. Então, sabendo como ele vai ser e sabendo a regra do negócio, aí a gente consegue escrever alguma coisa. E foi assim que a gente fez o safety. Então, ela se fecha e meio que expulsa ele do quarto. Ela fala... Então, gente, depois dessa, eu só posso agradecer, porque a gente já está às 9h44, eu não vou estourar o tempo. E aqui eu coloco para vocês o meu e-mail, o meu telefone. Eu sou da comunidade feminina chamada Cloud Girls. É uma comunidade que inclui as mulheres na tecnologia,
que abraça, que envolve, que está aqui para sempre conversar. Eu sou embaixadora aqui em Recife, essa comunidade é de São Paulo. Nós temos alguns encontros presenciais pelo país, né? E temos também cursos. E foi na Cloud Girls que eu me candidatei o ano passado, como eu disse para vocês, eu sempre estou buscando mais conhecimento, então houve uma candidatura para ser mentorada, para ser mentir, eles chamam mentir, para aprender com eles a parte de tecnologia, e eu tinha um desejo de aprender a linguagem Python. Eu acho que eu quero ser analista de dados, então, novamente, dizendo para vocês como a academia, como o trabalho, como ele é um decisor, como o ambiente que a gente vive, ele é um decisor das nossas escolhas profissionais. Eu hoje estou num ambiente de documentação, onde tudo que tem lá, todo o projeto que vocês viram, tudo isso foi pensado pela pessoa que vos fala. E foi com muita luta, foi com muita pergunta, foi com muita união, porque todo mundo que está lá na empresa, todo mundo me ajudou um pouquinho, porque senão a gente não teria chegado onde a gente chegou, entenderam? Então, tudo isso me levou a um lugar confortável. Hoje, para mim, é muito confortável estar como analista sênior de documentação. Eu consigo ensinar, eu consigo passar conhecimento, eu também faço uma prática com os analistas que são júniores para a gente fazer reuniões de 1 a 1, eu pergunto para onde eles querem ir, eu faço mentoria com eles, então eu precisei fazer essa mentoria o ano passado, tenho os meus certificados de analista de dados, também aproveitei, embarquei em inteligência artificial, e eu estou estudando, porque o que eu quero é isso, eu quero ser uma analista de dados, porque eu adoro juntar informação, eu adoro encontrar a solução, e eu vejo que a gente tem o meu tema de mestrado, que eu comecei a fazer o mestrado em 2019 na Federal, mas em 20 deu a pandemia, eu adoeci, eu não pude mais escrever, então eu acabei me desmotivando. Em 2019, o meu tema era como acontece o consumo de dados na web. E naquela época ainda era muito cedo para falar disso. E é outra pesquisa que eu tenho para fazer. Então, minha gente, eu não me canso de estudar, de perguntar, e a gente ser curioso é muito bom. Então, sigam na carreira de vocês, sejam felizes e não tenham medo de mudar se vocês não estiverem felizes no que vocês estão fazendo. Agora, é importante, pelo menos, terminar a primeira universidade, porque o mercado, ele olha para isso, ele quer que você seja graduado. Depois você faz outros, né? Eu digo isso. Agora, se você começou e já não gostou, troque. Agora, nunca deixe de ter a sua graduação, porque isso vai fazer toda a diferença no mercado de trabalho e no seu futuro, viu? Obrigada. Bem, gente, a gente está chegando no final da nossa palestra. Em nome da nossa coordenadora, a Jacilane, que não pôde estar aqui presente por alguns motivos pessoais, eu agradeço a sua presença, Rosa, a sua disponibilidade, apesar da correria dessa semana, se dispôs a estar aqui, ao seu comprometimento com essa palestra. E como membro do administrativo, membro de palestras aqui do projeto, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado e por você ter aceitado esse desafio e estar aqui com a gente numa plena noite de quinta-feira. Pois é. Eu agradeço, gente, muito pelo convite. Quando quiserem me contactar, qualquer coisa, eu estou à disposição. E faltou dizer uma coisa, gente, eu amo carnaval. Depois que eu cheguei no Nordeste, eu fiquei, assim, encantada com carnaval, e faz 13 anos que os moradores lá de outro prédio que eu morei, fundamos o bloco Jacaré da Beira Rio. Depois vocês olhem o @Jacaré da Beira Rio. Eu sou uma das diretoras e a festa vai acontecer domingo,
E eu disse aqui para o pessoal que eu estou trabalhando assim. Hoje eu estava lá na Rede Globo entregando camisa, fazendo convite. Eu estava antes de ontem lá na prefeitura daqui do Recife, convidando o prefeito, os assessores, agradecendo à Fundação de Cultura pelo apoio. Então, é isso, eu sou essa pessoa que eu não paro. E eu adoro carnaval, gente. Mas quem não gosta, na verdade. Gente, eu estou disponibilizar aqui o formulário para vocês preencherem, que vai dar direito ao certificado de vocês. Liguem as câmeras, vamos bater uma foto aqui, para deixar registrado essa noite. Então, quem puder ir, pode ligar a câmera, que a gente já está tirando o print aqui da tela para deixar registrado esse momento. Depois me marca para eu compartilhar. Pronto. Eu fiquei com vergonha de compartilhar o convite, mas eu queria compartilhar. Eu até peço perdão, porque eu te cacei no Insta, mas não tinha certeza que era tu. @Rosa Della Vega, só tem eu. Mas me casse lá. Rosa Della Vega. E @Jacaré da Beira Rio, gente, para vocês verem a festa. A gente tem 2 momentos na festa. O momento grátis, que é um desfile na Avenida Beira Rio durante 2 horas, e o momento clube, que esse é pago, que a gente tem um parque para as crianças brincarem, tem lugar para os idosos sentarem, a gente é um bloco de família para unir as famílias, não é um bloco igual a todos, não, ele é bem diferentão, é bem família. Não liga nas câmeras aí que eu vou bater o print já já. Oi, Davi. E aí, Rosa, tudo certo? Tudo bom? Parabéns, viu? Parabéns pela apresentação, top demais. Ai, que bom que você gostou. Eu falo muito, eu falei, né? Eu falo demais. Não, mas é bem importante, eu acho que até para o pessoal ter uma noção de como as coisas são na realidade, né? Que a gente tem uma visão bem limitada assim, da faculdade. O mundo é muito grande, então a gente ter sempre esses contatos, conhecer, aprender é muito importante para a gente poder moldar nosso futuro, o que a gente quer ser, nossos objetivos. Então foi top demais, viu? Parabéns. E aproveitando, obrigada, Davi, aproveitando a sua fala, gente, é importante vocês terem o LinkedIn de vocês ativo, não só o LinkedIn, como seguir também essas empresas, né? A Claro sempre está publicando vagas e a gente tem aquele trabalho home office. Sim, é muito importante para eu poder, primeiro, estar aí no Ceará, o home office, e também para eu poder, para minha carreira, né? Então, isso aí que você falou é bem importante. O pessoal às vezes não se atenta, não tem aquele zelo, mas é algo que faz toda a diferença. Você está sempre sendo ativo. Às vezes o pessoal não atualiza, não coloca lá o que está fazendo. E assim, é super importante, até mesmo a gente não dá valor muito, certificado do Alura, certificado de participação de tal coisa, às vezes as pessoas não dão valor, mas isso tem muita importância, as pessoas verem, a pessoa está se buscando, tá tentando se especializar, fazendo tudo que é possível. Então, para pessoas que querem tanto estágio, primeira oportunidade, ou até mesmo, sei lá, a pessoa quer ser influenciador, quer montar uma comunidade de desenvolvimento, enfim, é extremamente importante. Verdade, verdade.